E aí, mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. Eu não falei Las Cameritas, Guria, eu tava me espreguiçando aqui totalmente, tipo assim, não mas isso é estava vida aqui real, no é ar. natural, amiga. Enfim. Mas agora vai. Las Cameritas, Las fala aí. Como é que eu abri semana passada? Eu não sei como que vocês apareceram, nem pedi. Não teve Las Cameritas. Acho que ficou só em mim, o programa inteiro. E agora o remédio fez efeito, então a gente tá focado. Brincadeira. Então agora a gente vai direto ao assunto, né? Estamos na série Mulheres que a Bíblia cita, para quem caiu de paraquedas. Não estamos falando sobre especificamente uma mulher da Bíblia, a história da Rainha Esther, a história de Lídia, a história... Débora. Maria. Noemi. Não, a gente está falando sobre mulheres que a Bíblia cita no livro de sabedoria. A gente agora achou mais uma mulher que a Bíblia cita, um tipo de mulher, uma característica de uma mulher que a Bíblia cita lá em 1 Timóteo. E se você perdeu, semana passada nós falamos sobre a mulher goteira. Talvez estamos falando de você. E hoje nós vamos falar sobre mulher... Aliás, tá bem engraçado, né? Esse episódio tá bem... Porque aliás, foi tem que assistir até o final. Porque se você assistir até o final, você vai ganhar um presente lá no final. Uma técnica. Ai, meu Deus. Vai rir muito lá no final. Mas eu gosto desses episódios, que é o primeiro que a gente grava no dia. Porque a gente daí fala da vida. Tem um tempo de aleatoriedade no início um pouco maior. Mas a gente sempre tem o tempo de aleatoriedade. Estamos tendo agora, né? Agora é um tempo. Elas gostam. Tem gente que fala, eu pulo. Tem gente que vai lá e coloca minuto tal, tipo, começou o assunto. Começou em 45,39. Eu me sinto muito, tipo, cara, desvalorizou toda a nossa conversa. Não, cada um tem seu jeito, gente. É isso aí. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem por exemplo, quem é do Enneagrama tipo 3, é de produção. Até hoje eu não sei meu número. Poxa, a gente pode parar tudo e fazer isso agora. Porque ela tá medicada, ela tá focada. Tá focada. Tô. E a gente... Então, o tipo 3, por exemplo, é superprodução. O tipo 3, por exemplo, ele não gosta muito de feriado, porque ele acha que, assim, ó, entendeu? A gente podia estar o quê? Produzindo, tá fazendo tal coisa. O tipo 3, ele acha, às vezes, perda de tempo, lazer. Quem é tipo 3? Só pra eu saber. Totalmente. Lipão. Entendi. Tem que insistir. Ele é um exercício pra ele, assim, ó, não, vamos parar... Porque senão, ele assim, ó, por né? exemplo, vamos pra folga. Vamos, ele já pensa, poxa, a gente podia pegar tipo assim, vamos viajar, estamos nos Estados Unidos, vamos pegar um tempo na montanha lá, que a gente sempre gosta lá. Ele já pensa, vou fazer um livro. Entendeu? Por quê? Porque é um tempo de contemplação, pra quê? Pra produzir um livro. Porque na rotina não dá. Então, assim, poxa, pra mim não. A gente tem que ficar olhando pro teto. Uma coisa bem tranquila. A gente faz o quê? No máximo um texto no Instagram. Ele é um livro, ele tá em outro nível. Então, o tipo 3 é assim. Então, o tipo 3 provavelmente pula aleatoriedades porque tempo é dinheiro, entendeu? Então tá explicado. Você, tipo 3 que pulou, tá perdoado. E houve no... no caso ali, não sei 2 vezes. Dá. Mesma coisa? Só que daí tem mais. Tem 1,75. Eu escuto nos outras velocidades. Dependendo da pessoa. Faz tempo que eu não ouço Pod Nosso. Eu acho que eu tenho que voltar a ser uma ouvinte. Carro, amiga. Depois que eu comecei a ouvir no carro, eu não parei mais pra ver. Mas, tipo assim, eu fico, vamos se ouvir de novo, sabe? Vamos... Mas eu não lembro. Eu gosto. Eu não lembro. Tu lembra do que tu... que a Kawane lembra de tudo, né? Eu não lembro de nada. Nada. Pra mim, eu escuto como se não fosse nem nós. Eu digo, gente, mas que loucura que foi isso. Tipo assim... Sim, eu levo cada susto. Eu também. Nem vamos comentar. Que deu na conferência, a conferência era quinta. Soltou um episódio bombástico na quarta. Eu passei todo o primeiro dia nervosa. Porque as pessoas me encontravam e diziam... Eu ouvi, vindo pra cá. Ai, menino, o Lipão. Ninguém me falou isso. E eu assim, ó, suando frio. Sim. Porque eu só pensava, se alguém comenta isso com o Lipão, Senhor Jesus aqui da conferência. Até hoje ele não sabe o que a gente falou. Em nome de Jesus, não, eu não vou comentar, isso não, eu pensava deixa... assim, tá todo o conselho aí, eu acho que agora nós vamos pro ralo. Nervosa. Sério, cara, eu não podia nem olhar pra ele, só de nervosa. Meu Deus, que ninguém come. Já pensou? E aí, pijaminha? Cara, sério. O Lipão, eu pensei, eu aquela... Pijaminha, tipo, aí ia vir muitas coisas. Eu gosto que pra tu entender um pod, tu tem que entender os outros pods, senão tu fica perdido no pod atual. É uma novela. É uma novela. Tu não pode perder nenhum capítulo, senão tu se perde. Porque assim, o Daniel já disse que quase morre, né? Porque vai pros lugares e as mulheres ficam falando coisas que ele não sabe do que se trata, entendeu? Tipo, ai, a molequinha, ai, não sei o que do pijaminha. Ele só ri. E ele fica, não sabe o que é, entendeu?
Então, enfim, eu tinha medo de que isso acontecesse na conferência. Sim. Graças a Deus ficou em oculto. Ou o Lipão deixou baixo também, né? Vai mas não conversar entendeu. depois com a gente. Deus depois o livre, só, gente, só para. vem a disciplina depois. pra Eu tava nós. vendo a hora, o conselho tá todo aí, vão reunir a gente, conversar. Ah, sim. Fábio, Bruno Colodete. Ah, mas olha, mas daí eu começo a falar deles. Eu tenho coisa pra falar. Intimidade. O Fábio dorme lá em casa, a Raquel, todo mundo. Conheci o pijama de todo Conhece a mundo. cueca do Não, Deus o Fábio. livre, Deus o livre. Não conheço, não. Não, eles saem bem bonitinhos do quarto. Ai, Bem é bom. tomando banho, maquiagem, tudo. Eu penso, A meu, Raquel eu é saio toda- destruída do quarto. Pijama. Os filhos da Raquel são sempre bonitos, já Que? viu? Todos sempre cheirosos, vestido, sempre bem bonitos. vestido, cheirão, não é... Ranhento, Ranhento, não. não. Deus Não. o livre. Falar em ranhento, Ah, tá. escute o episódio anterior. Gente, Só meu pra chamar Deus, de é. ranhento. E só um detalhe, tinha criança nesse retiro de Meu, pastores, tem mais né? criança que adulto. É muita criança, gente. Que bênção, né? É bênção, né? Uhum. Heranças do Senhor. Mas é muita criança. E uns nomes que se repetem, sabe? Tem umas 30 Lara, uns 40 Isaac. Aí tem 3 Liz. Daí tem, tipo, vários nomes, assim, tipo, da Bíblia. Quem Também essas não. pessoas? Os filhos Não, de quem? tem a Liz do Chico da Açúcar, tem a... Eu chutei pra mais 40, não tem, né? Aí tem o Isaac Benjamin do Rafa também. e da Isa, tem o Isaac da Da Gide Gide, do do Chico. Lara tem a da Julinha, tem a da Nanda. É verdade, Juliana. Entendi. Eu nem me... Tá bom. Vamos lá? Trabalhar? Elisa também tem duas. Ela tá muito focada no remedinho Ela tá dela. focadíssima, Focada? meu Deus. Focada. Ah, de tarde tem a outra dose pra nós. Só que é um shot. Shot de foco. Bora. Ai, ai, vamos. Hoje nós vamos falar sobre mulher caluniadora. Antes de aí. mais nada, Timóteo 3:11. Vamos ler aqui então. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e serem fiéis em tudo que fazem. Ok. O que significa calúnia? Olha só. Atribuir falsamente crime, difamar, atribuir fato negativo que não seja crime, ou seja, você falar mal, né? Fato negativo sobre a pessoa. Injuriar, atribuir palavras ou qualidades negativas, xingar, caluniar é dizer de forma mentirosa que alguém cometeu algo. Tem outras traduções que usam calúnia como mexeriqueira. Ó, aqui, ó, tô lendo aqui, vê se eu acho aqui. Maldizente. Só para saber quais outras traduções. É maldizente e mexeriqueira. Foram as duas que eu achei aqui. Maldizente. Mexeriqueira é de mexerica? É, De não, mexerica? de fazer mexerico. De conversa. Mexerica, Fofoqueira, aquela... mexeriqueira, assim, sabe? Bergamota. É, mexerica. Não é, Ah, gente. não. O que é isso? Ai, que mexerica é isso, ué? Não, mexeriqueira é De faladeira. metida. Tipo de metida? De se intrometer? Mexeriqueira é falar Fala falar. demais, Fala mexericar, demais, fala entendi. dos outros, fala, entendeu? É, então, ó, eu acho que caluniadora tem algumas vertentes que dá pra destrinchar, né? É isso Tem que eu pensei. caluniadora no sentido de... Maldizente, né? Falar mal. de falar, se meter e, tipo assim, né? Enfim. E tem de mentir, propriamente dito. Mas eu acho que tem também algumas camadas, algumas ramificações da caluniadora, que talvez essa não seja a palavra que seja exatamente. Mas muitas mulheres não têm problema exatamente com mentir, sabe? Tipo, isso aqui é preto. Não, é branco. Não, mas eu tô dizendo que é preto. Tipo assim, tipo de mentir, preto no branco, sabe? Mas de uma maneira sutil. Manipuladora, né? Isso, de uma maneira misteriosa, de uma maneira assim que... como que chama? Bate, assopra? Não. Morde. Dá a mão e Morde e esconde assopra. a mão. Ai, eu não posso com gente que é assim. Como é que me essa coisa irrita. esconde a mão, É, gente? dá o tapa e esconde a mão. Isso. Isso Dá aí, o pra tapa, mim- esconde a mão. É. São vários Ou de tipos, né? omitir, né? Tipo, pode ser várias coisas. Pode ser de omitir, pode ser exagerar, pode ser falar o diz que me disse, que do diz que não disse não, mas não fui eu, né? E é um perigo isso, porque eu já tive que lidar algumas vezes com algumas situações de pessoas próximas, né? Nesse sentido. Inclusive, até tem coisas assim que eu deixei até de aceitar alguns convites por perceber que eu não conseguia mais influenciar a mesa, né? Eu já não conseguia mais, porque enfim, eram muitas coisas acontecendo e, enfim, preferi não afastar. estava dando, né? E eu percebi, assim, muito que tudo acontecia, às vezes acontecia e eu não estava, e depois chegava até mim e tá aquela confusão. Quando eu ia conversar, vinha com a pessoa, vinha num tom de zelo e cuidado.
Ah, mas é porque eu tava falando porque a gente tem que tomar cuidado com a fulana. Porque senão a fulana... Então, eu tava só alertando todo mundo de como que ela é. E eu falava, E é velho, muito difícil confrontar. É saborear. É A pessoa tava muito saboreando. perfeito. Não tava com zelo e cuidado. Porque você pode sim alertar a pessoa sobre outras pessoas, mas isso tem formas de fazer. E primeiro, você faz com quem primeiro você está acusando, né? E tem pessoas que é muito sabonete, assim, sabe? Tipo, porque é muito difícil confrontar. Porque se é uma mentira muito Descarada. clara, tipo assim, a Lari disse, eu não estava no Pod Nosso. Tava, eu vi, tem prova. Tipo, tava ou não tava. Mas quando é subjetivo, e na grande maioria das vezes tem a ver com isso, entendeu? É subjetivo. Ah, mas eu entendi, mas eu interpretei, mas eu ouvi isso, mas pra mim Tu não disse sabe isso. o porquê que eu fiz isso. Daí tu não tem prova, sabe? Como é que tu confronta? Daí tu fala, a pessoa daí chora, tipo, e manipula a situação. Bah, eu acho bem grave, assim. Esse é o tipo de coisa que eu falo, Deus, trata, Senhor. Sabe? Eu não tenho como intervir. Aqui a gente tá falando meio que pastoralmente, né? Trata. Traz à tona, trata tu. Porque eu não tô podendo contribuir em nada, sabe? A calúnia ela é um pecado, né? Precisa partir disso. E às vezes a gente não consegue perceber porque a gente dá outros nomes. Esse é o BO, né? Por exemplo, eu tô falando de zelo e cuidado, né? A pessoa pode dar vários nomes. Ah, mas eu sou íntima com meu marido, então eu posso falar mal. Ah, mas eu pode ter várias justificativas para o fato de você caluniar uma pessoa. Mas se você não entende como um pecado, você nunca vai ser tratado. Esse é um pecado. O pecado tem que morder a língua, não dá. É um pecado, né? Fofoca é um pecado. Falar mal de uma pessoa é pecado. Falar da pessoa sem que a pessoa esteja é pecado. Não falar para a pessoa porque você não tem coragem, mas falar para outros é pecado. É complicado, né? Se você não está resolvendo uma situação, porque acontece, Que às vezes né? acontece pastoralmente. É isso que eu ia dizer. Pastoralmente, a gente, às vezes, por exemplo, está em reunião, precisa resolver uma situação, é natural falar da situação. Mas até nesses ambientes, se Porque toma dali cuidado. vai sair uma Mas resolução. é que aí é que tá. Eu acho que a Lari falou uma coisa que pra mim fez muito sentido, que é saborear. Acho que é diferente quando a gente fala, por exemplo, a gente vai comentar uma situação, né? Tem que resolver alguma coisa, né? Tem um limite. Tem um limite. Né? Eu vou chegar e vou dizer, olha, Lari, aconteceu tal e tal situação, né? Eu sou obrigada a comentar o fato, ou comentar, ou às vezes até não é nem no sentido de que ter que resolver, mas a gente tem uma intimidade, é uma amizade, olha, me aconteceu tal coisa, né? Às vezes a gente tem essa coisa. Mas é diferente de quando a gente está saboreando, porque quando a gente vem assim, a gente até abre o lugar para aquela pessoa que, olha, mas também te faz refletir, também te disciplina naquilo. Agora, é diferente. Tu pode até estar fazendo uma coisa certa, mas quando tu tá saboreando e dando requintes de maldade, assim, a gente sabe quando a gente tá, de alguma forma, fazendo uma fofoca ou fazendo isso, assim, sabe? Ou algo que tu não pode falar pra pessoa, porque isso eu uso como uma medida pra mim, tá? Eu sempre penso assim, ó, eu falaria isso que eu tô falando agora pra própria pessoa? Eu faço isso. Eu faço essa medida. Será que eu falaria com essas mesmas palavras pra pessoa? Isso faz a gente nortear o que a gente está dizendo. Eu faço e aí, isso. se eu falaria, o problema é que eu falo tudo, né? Então, isso para mim também é uma medida meio ruim. Porque eu não tenho problema de falar. Eu sou bem livre, assim. Se eu pensar uma coisa, eu falo. Então, assim, isso também é uma medida que para mim tem que ser diferente das outras pessoas. Porque eu também tenho uma régua que eu falo... Tem gente que não fala nada, né? Como eu tenho a minha régua que eu falo tudo, também pode acontecer dar pecado ali no meio. Mas isso é uma régua que a gente tem que ter. Porque o sabor é diferente. Quando a gente está pecando. Existe, sim, um limite. Existe, sim, uma maldade, né? Que às vezes é impressa ali. E é muito complicado. Mas eu fiquei pensando assim, né? Por que mulheres, por exemplo... Mais uma vez, né? Nós estamos fazendo uma série para mulheres. Isso, homens também são caluniadores. Muito. Homens também estão em rodas de fofoca, né? A gente encontra isso também nos dois mundos, né? Mas aqui é uma série para mulheres, né? A Bíblia fala sobre mulheres nessa versículo aqui. Ele cita mulheres caluniadoras, né? Muitas vezes a difamação e a calúnia, ela está relacionada também com outros pecados, assim. Eu percebo, por exemplo, a inveja. É um deles que é muito comum. Perfeito. Então, Boa. a inveja e a calúnia, ela acaba que caminha É uma juntas. Porque você pode errar, não você pode, né? Mas você pode acabar caindo no pecado de você ter inveja, mas você pode estancar aquilo ali e querer resolver aquilo ali. Mas muitas vezes
a expressão da inveja vem na calúnia. Né? Então, você junta pessoas, você queria ter o que aquela pessoa tem, você queria viver aquilo que a pessoa está vivendo, você não consegue, você junta algumas pessoas para o quê? Difamar essa pessoa. É tentar diminuir para se elevar. Para você tentar chegar naquele lugar, de e outras às vezes formas. até fazer justiça, né? Tipo assim, tu passou por uma situação que tu se sentiu injustiçado pela pessoa, daí também, além da inveja, eu colocaria vingança, né? Tu quer se vingar da pessoa, tu quer prejudicar a pessoa de alguma forma, né? E aí tu não tem como prejudicar efetivamente, mas... Você junta gente. Isso. Você junta, faz assim, eu não motim. gosto dela, então também Eu ninguém quero vai gostar. reforçar aquilo nos outros, né? Tu sabe que assim, ó, agora nos últimos... Eu sou sempre no Twitter, né? X, sei lá como é que chama. Antigo Twitter. E assim, daí tem sempre uma bomba da semana, né? É um mar de conversas, né? Então, eu sou aquela que... Vocês já viram aquele meme do cara que tá sentado assim, tá acontecendo várias coisas, é eu no Twitter, tipo, só observando, é eu lá, né? Eu não participo, mas fico olhando, né? E aí, surgiu essa semana passada isso, surgiu 2 situações, assim, com igrejas, muita gente falando, e fulano falou, e Beltrano falou, e segue o fio, e blá, 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 blá. E aí eu... Segue o fio. Segue o fio, sabe o que é isso, segue o amiga, fio? no Twitter, segue o fio. Eu imagino que é uma linha de raciocínio. Isso. A pessoa escreve, porque o Twitter tem um número de palavras, né? E aí vai indo até. E eu lá olhando, lendo e tal. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque o que acontece? A gente já passou por isso como igreja, assim, em alguns momentos. Ai, chega a me dar um ciricutico quando eu vejo isso. Porque sempre tem um outro lado, eu fico a dar um... E aí a gente acaba, como a gente já passou por situações, a gente dá uma margem de dúvida para aquilo. Total. Entendeu? Mas assim, quem nunca passou por uma situação pública, todo mundo já passou por uma calúnia. Né? Seja em níveis micro, macro, a gente passa por calúnia na família, alguém. Só que a gente não consegue ter essa dimensão, por exemplo, da calúnia da internet, porque a maioria das pessoas não passa. Eu, pessoalmente, nunca passei, mas como a minha igreja passou, eu já vi pessoas passarem que são perto de mim, e que eu conheço o outro lado, eu sempre dou aquela margem. Isso não é bem assim. Pode ser também. diferente. E isso talvez não seja... Isso talvez pode ser outra coisa. Daí a gente começa a dar essa margem. Porque quando a gente vê essas calúnias grandes, sejam na internet ou até na vida das pessoas, a gente esquece que existe o outro lado. Né? E que aquela pessoa ela tá tão envolvida no sentimento dela, ferido por alguma razão, que às vezes até tem uma certa justiça, né? Talvez até seja correto, que ela distorce a realidade. A gente não está em plenas faculdades mentais para avaliar uma situação de forma imparcial. Perfeito. A gente está envolvida com aquilo e aquilo vai tomando uma proporção e aquilo vai extravasando. E você vai criando uma narrativa, um contexto, e vai acreditando naquilo e vai internalizando aquilo. Exatamente. E aquilo, às vezes, não é verdade. E isso acontece na nossa vida, entendeu? Às vezes tu tá numa situação, tu pega um ranço de uma pessoa por um ponto... Tu olha nessa ótica. Tudo vai virar aquilo. Daí tu já começa a fazer junções, né? Mas será que isso não tem a ver com aquilo? Porque daí aquilo vai tomando uma... E que não é. Então, por isso que a calúnia ela é tão perigosa. Porque ela toma proporções que, às vezes, irreais. Do que se a gente fosse consertar com a pessoa, fosse falar com a pessoa, tu poda. Né? Porque a conversa ali, ela... E assim, as coisas não são tão, tipo, práticas, assim, e tão ao pé da letra, literais. Envolve sentimentos das pessoas, interpretações, sabe? Perfeito. Às vezes, uma mesma fala da Lara e a Lê pode interpretar de um jeito, eu posso interpretar de outro. Muito. Às vezes, ela falou uma frase, mas eu tô julgando o que ela quis dizer com essa frase. E a Lê tá conectando com uma outra coisa que ela ouviu, sabe? As pessoas são tão volúteis, sabe? São tão frágeis, são tão emocionais, que é meio que inevitável que isso não aconteça, às vezes, dentro da família, né? A gente já teve episódio que falando de sogra, nora, essas coisas. A gente vive muito isso dentro da igreja, dentro do ambiente de trabalho. E até ontem estava comentando com a minha sogra, né? Eu falei, sogra, foi tão bom o retiro dela, mas o que teve? Teve programação, palavras, porque ela é da igreja, ela está acostumada com congresso, essas coisas. Eu falei, não, o que foi bom para mim não foi nem esses momentos de ministração, que também foi legal, mas foi a comunhão e as conversas, sabe? Porque em alguns momentos é conversa aleatória, tipo, né, sobre filho e tal, mas eu tive muitas conversas muito pontuais, assim, sabe? Tipo, de uma abrir o coração para outra, ou até de resolver pendência, sabe?
E ela falou, mas eles falam assim, um pro outro? Tipo, se tinha algo mal resolvido ou pede perdão? Eu falei, sim, é uma cultura nossa. A gente se fala, se corre. Na verdade, é muito uma cultura nossa. E isso não é uma cultura do mundo, né? Não. E de muitos lugares, até outras igrejas. Outras igrejas. É, e até para quem tá ouvindo, né? Às vezes não tá por dentro do nosso contexto. A gente... Nossa, como a gente tem conversa na vida, assim, ó. Eu lembro de nossos, assim, até o último que saiu... Não pra vocês, o último que saiu pra gente. Eu lembro que acabou o Pod Nosso, ela, o que tu quis dizer com aquilo? Tu achou que eu tava dando uma indireta pra ti? Tipo, é um tipo de conversa comum entre nós. Claro, De sinceridade. sempre é, tipo, não é que seja comum no sentido de fácil ou de boa. É desconfortável em muitos sentidos quando a gente tem que ter esse tipo de conversa. Mas pra gente é uma cultura na onda, assim, né? E até por amor, né? Por amar, na verdade, né? Por amar, você não... Porque relacionamentos superficiais não necessariamente amam, talvez convivem, então passa por cima de coisas e vai engolindo e depois só sai fora. Mas por amar, por conviver, Exatamente. você fala, não pode dependência, né? Não, e é engraçado que eu vejo assim, as pessoas às vezes assistem a gente e aí a gente faz alguma brincadeira, alguém fala alguma coisa e elas se ofendem pela gente, né? Tipo assim, falou tal coisa e não sei o quê. E eu falei, gente, assim... Coitada da... Falaram que tu tem que andar mais comigo. É, que eu sou muito imatura. Agora, Meu, agora a maturidade é quando eu tô com a Cal. Eu que tenho que andar com você. Mas as pessoas às vezes pegam uma situação ou uma coisa aqui e interpretam sobre o viés da realidade delas. Perfeito. E isso é muito doido, porque a gente faz isso o tempo inteiro, né? Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que até aconteceu uma situação agora na conferência, né? E eu tava com uma outra pessoa resolvendo um problema. Daí, eu sou uma pessoa que eu sou muito enfática, mas eu sou pra tudo. Não, tá errado. Daí meio que me posicionei assim. E a outra pessoa começou a chorar. Que o choro é o argumento de quem não tem argumento, né? E daí a pessoa chora, daí ela desarticula tudo o que tu tá fazendo. Porque daí agora a pessoa chorou, né? Sim, daí tem que parar tudo pra tem consolar. Que parar, porque daí a pessoa, né? E eu meio que segui firme. Então, parei. Meu, coitado. E segui a conversa, né? E aí tinha uma outra pessoa junto, né? Essa outra pessoa, ela ficou assim que ela queria morrer, entendeu? Aí eu chamei ela, tu achou que eu fui grosseira? Daí ele falou, não, eu não acho que tu é grosseira, eu acho que tu fala coisas que as pessoas não teriam coragem. Não acho que tu foi grosseira, acho que tu é grosseira. Eu acho que tu fala coisas que as pessoas não teriam coragem de falar e eu sustentei aquilo ali. Na minha perspectiva, isso pra mim é normal, entendeu? Pra mim tá tranquilo. A pessoa vai chorar, uma hora ela vai ter que parar de chorar e agora a gente vai ter que seguir o assunto, porque a gente precisa terminar esse assunto. Na minha cabeça é assim. Mas na cabeça da outra pessoa, a pessoa já retrocedeu. Não, vamos... E tanto que a pessoa disse assim, não. Eu falei, não, senhor. O senhor não vai retroceder, tá ruim pra ti, nós vamos até o fim. Na frente da pessoa chorando. Eu tive que... Nossa, eu tô muito tentando imaginar os nomes. Sim, eu sei de quem é, eu sei de tudo. Tu sabe também de quem é. Não, tu não vai retroceder. Tipo assim, porque... Aquele choro teve um significado para mim e um significado para ele. Por que eu tô contando isso? Porque, às vezes, uma mesma situação, ela tem atravessamentos internos nossos. Daquela história. O que tu representa? O que representa? Né? Quem já falou grossa comigo? Exatamente. Como eu lido com a pressão? Para mim, aquilo ali, tipo assim, ela vai ter que terminar de chorar, nós vamos ter que terminar esse assunto, entendeu? Aquilo não foi um final. Porque para mim não termina daquele jeito. Mas para mim é assim, para outra pessoa já São não as é. Projeções. Entendeu? E tem muitos através. Por isso que a verdade, ela é meio relativa. E isso pode causar até nas pessoas uma interpretação. Não é que a verdade existe só uma. Mas pra gente, às vezes, é uma interpretada de uma outra forma, Por entendeu? isso que, assim, na verdade, a solução para qualquer pecado, né? Mas agora tá me vendo muito a mente nessa situação. Por isso a gente precisa ser quebrantado. Perfeito. Sabe? Porque, assim, não é que não há problema, mas a gravidade não é ter problema com isso. É que esse é o tipo de coisa que é muito difícil se quebrantar, assumir. É vergonhoso também, né? Pra É você falar, vergonhoso. poxa, realmente me passei. Pessoal, ó, todo mundo que eu falei mal de fulano, eu tava errada. Porque a pessoa vai até o final, talvez, dizendo, eu não falei mal. Eu fui zelosa. Porque a gente se justifica. Claro, né? é uma a gente vergonha, tenta de uma né? forma... É que nem a mentira. A mentira também é esse mesmo caminho. A pessoa tenta achar, não, mas é porque eu entendi isso. É porque eu interpretei dessa falei, mas não forma. foi isso que eu disse. Difícil quem confessa, não, eu menti, viu? Eu menti, eu falei mal. Cara, menti. e a gente precisa se colocar nesse lugar diante de Deus, sabe? Assim, tipo assim, é nu mesmo diante de Deus, como a palavra fala, né? Sabe assim, sem máscara, sem vestes, assim, e Espírito Santo.
sonda o meu coração, porque eu tô tão aqui, a pessoa caluniadora, ela vai tão entrando dentro da mentira dela, ela vai acreditando, ela vai internalizando, ela vai comprando aquela narrativa que ela mesma criou, que já se tu perde, se perde dentro disso, né? E tu precisa ser muito, tipo assim, exposto diante de Deus para dizer, Espírito de Deus, me mostra, sabe? Tipo, aponta os meus pecados aqui, me sonda e me dá coragem, humildade suficiente para assumir, para buscar ajuda, para confessar, para voltar atrás. É tão poderoso, porque assim, ó, e eu vou dizer uma coisa, muitas vezes tem pessoas já nesse nível de vida cristã, às vezes alta liderança, pessoas importantes, pessoas que já têm toda uma história e tem muitas virtudes, porque às vezes não é um pecado que apaga tudo que tu é. Vamos tratar esse pecado e vamos seguir em frente. Sim. Tu não deixa de ter todas as tuas virtudes porque tu é Exatamente, caluniadora, né? Então, assim, tipo, deixa Deus tratar, e às vezes Deus na situação, ele vai armar circunstâncias, cenários, contextos que, tipo assim, ele te coloca contra a parede e tu só tem uma opção, se render e se submeter ao processo, sabe? Deus tá tratando isso, Deus tá te apertando, porque diz que a mentira tem perna curta, né? A gente tá contando agora a historinha do Pinóquio pra Aninha, né? Eu não sei direito a história do Pinóquio, mas o Geise conta a história do nariz que crescia quando ele mentia. Resumindo, a gente dá uma inventada, mas o importante é que ela não minta, entendeu? E tipo assim, é uma coisa tão... A mentira tem perna curta, mas tem coisas assim que não vai ter uma gravidade muito grande, entendeu? Tipo, mas vai aumentando, pode chegar em níveis de que, cara, prejudica toda uma nação a tua mentira. Então, em algum momento isso tem que ser tratado, né? Você sabe que eu já tive problema, não especificamente com, que nem tu tava falando ali, o que é branco, mentir que é preto, né? Tipo assim, uma coisa muito arquitetada. Uma mentira descarada. Eu não lembro dessa tamanha maldade nesse sentido, né? Mas eu já tive hábito de proteção, para mim, faz um tempo que eu passei por isso, faz um tempo, assim, foi mais no início do ministério, assim, eu lembro que por proteção, por eu estar vivendo várias coisas, eu me protegia dessa forma, aumentava, omitia, tipo assim, inventava. E lá em casa, nos ambientes que eu estava. E era muito um hábito, e eu acho que o pior de tudo era uma consciência, não tanto, mas muito mais um hábito mesmo. Sim. Tipo assim, era um hábito, tipo assim, nem precisava, tinha coisas que nem precisava, mas aí eu aumentava. E aí, sabe que eu fiz um exercício mesmo porque você falava, meu Deus, que coisa mais ridícula. Eu me sentia ridícula e depois, quando eu vi, eu já falei. Sabe qual foi a minha oração? E assim, foi tão legal a minha experiência com Deus nesse sentido, que eu fiz uma oração muito específica. Primeiro eu dei o nome, eu falei, Deus, eu sou mentirosa. Sou uma mentirosa. Assumir, né? Mentira, coisa feia. É infantil, é ridículo. E que, tipo, nem precisava, não precisa, né? Banca teus paradas. E às vezes tem coisa que nem fazia sentido. Vai, pra quê, meu Deus? Mas, por hábito, eu estava fazendo aquilo e se tornando muito natural. E eu falei, eu tenho que romper com isso. Só que, como era um hábito, eu acabava que, tipo assim, quando eu via, já falei. Então, o que eu pedi muito ao Senhor? Deus, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. E eu lembro que foi um processo, foi muito interessante, foi bem marcadinho, assim. Primeiro, eu comecei a perceber... Porque daí eu ia perceber lá em casa, já tinha voltado para casa, pensei, por que eu falei aquilo? Por que eu falei aquilo? E depois o que eu comecei a fazer? O que começou a acontecer? Muito natural, assim, ó. Eu falava e em seguida... Corrigia. O Espírito Santo falava comigo. E eu falava, não foi assim. Não foi assim. Deixa eu te falar. Nem justificava. Ai, menti, tô tratando com Deus. Não, pera. Não foi assim. Foi assim, ó. E às vezes a pessoa nem percebeu o que eu falei. Às vezes tava todo mundo conversando. Eu falei, ei, não, foi assim. Eu falei agora. Tipo assim, porque eu precisava desse exercício, entendeu? Eu precisava moldar o meu cérebro e o meu coração de novo. Uma outra coisa que ajuda muito é o confessar mesmo, né? Tipo... E eu não tava nem aí se a pessoa achasse ruim. Aquilo foi parte da minha história, entendeu? Tipo assim, eu precisava. Depois eu comecei assim, ó. Eu percebi que, de tanto eu fazer isso, o Espírito Santo começou a vir antes. A pessoa tava lá e ia... Não vou falar. E aí eu passei um tempo antes...
Antes, eu Legal. comecei a me regular. E depois eu comecei a perceber o sucesso, sabe? Assim, eu ia lá e falava a verdade. Tinha coisa que eu falava, meu, gente, desculpa. Meu, errei. Fui eu que errei. E aquilo começou a me alegrar tanto que, naturalmente, ou eu não ia falar nada, ou deixa quieto, ou alguém se culpe. E eu já Sim. estava dizendo que eu errei. Então, assim, foi realmente um processo muito legal, sabe? Mas partiu de um, tipo assim, tu é mentirosa, minha filha. Não, e o confessar isso também, tu se sente uma vitoriosa. Tipo, já aconteceu também, não sei se vocês já confessaram alguma mentira, assim, ó. Eu, por exemplo, eu já cheguei pro Geis e falei, amor, eu menti. Não foi isso. E às vezes é pra ele mesmo que eu menti, entendeu? Não é o horário, que isso ainda não me arrependi. Essa eu sigo mentindo com orgulho. Tipo assim, é vergonhoso, é ridículo. Parece que é uma coisa que é criança que é ensinada, que não pode mentir, né? Mas é tão corajoso, né? É tão libertador, é tão caráter Tu ganha um aprovado. crédito gigantesco. Tu errar, confessar, tu ganha mais crédito do que se tu tivesse acertado lá no E Eu início. Deus sempre é digo, né? A poderoso. confissão, ela sempre leva a gente por um lugar até de perdão. Porque quando a gente tenta sustentar, não Ela só nos nisso, humilha e nos exalta ao mesmo tempo. Assim, ó, perdão, gente, errei. Foi errado. Não devia ter feito isso. Isso leva as É pessoas... bonito, né? É elegante. Tá bom. Então as pessoas dão. Agora, se tu continua sustentando e as pessoas vendo que tu tá sustentando uma coisa que não é verdade e tu continua se defendendo, aquilo te É leva horrível. pra uma. Aí desperta nas pessoas a falta de perdão, né, até. É. Perde E assim, credibilidade, hoje né? tá muito na moda essa coisa de que a gente tem que ser vulnerável, a gente tem que abrir as nossas emoções e tudo mais. E às vezes as pessoas vão até o limite de abrir as coisas belas, assim, eu tô triste, né? Eu tô Tu chateada. escolhe o que tu Mas vai... não os pecados, né? Ser vulnerável, dá pra escolher também, né? Pode escolher, enfim. Mas o vulnerável raiz, né, confessa o que é. pecado, né? Fala, olha, eu não tô conseguindo me quebrantar nessa situação. Minha vaidade tá pegando, meu ego tá pegando, né? Isso sim é poderoso, porque daí parece que abre espaço para um tratar genuíno de Deus em nós. Nossa, eu ia falar alguma coisa que esqueci. Amém, né, gente? Amém. Nossa, eu ia falar alguma coisa. Deixa pra lá. Não lembro. É isso, gente. Segundo tema, check. Check. E agora a gente vai, semana que vem, falar sobre mulher virtuosa e nós vamos daí quebrar estamos em paradigmas. casa, é só falar de nós. Só que não, né? Sim. E nós vamos quebrar algumas coisas que as pessoas imaginam sobre mulher virtuosa. Isso aí. Vamos quebrar Polêmicos, mamilos polêmicos. tudo. Vamos quebrar tudo. É isso? Amém. É isso, Fechou, maravilhoso. gente. Não Não reclame que ó, tá se curto. você... Fazer um apelo, posso? Rapidinho. Pode. Se você se... Qual que é a minha câmera? Ela vai falar No pra caso, câmera. aquela que tá lá no extintor, ó. Meu, Obrigada. a câmera... O que deu com essa Não sei, câmera? tá tudo... Pois é, tá tudo tão próximo. longe, né? O que aconteceu? Não isso certo. Não, mas eu tô sentindo muito de falar isso, ó. Porque às vezes a pessoa tá no início da caminhada e ela identifica esse problema, é muito mais fácil ela assumir. Mas às vezes se ela é uma CEO da fé, assim que chama, né? Tipo uma pessoa lá importante, parece que tu tá retrocedendo, sei lá. Mas a vida cristã é tão maravilhoso retroceder, sabe? É tão maravilhoso. É horrível, mas é maravilhoso. Se humilhar, assumir, confessar. Nossa, então assim, se você tem problema com isso, não atrase esse tratamento, sabe? Acho que é isso que eu queria dizer. A confissão ela é igual arco e flecha, né? Tu puxa pra trás pra ganhar força e atingir o alvo, né? Perfeito. Então acho que é isso. Parte Trata logo começa por isso, confissão. sabe? Antes que piore, sabe? Quando E a tua vê, imagem também, né, minha amiga? tá a imagem ficando fica feio, tá feio. A imagem Porque fica vem feia. à tona, vem à tona. Todo mundo vê que tu é mentirosa, mentirosinha. Então assim, Ana, para com essa vergonha. Recadinho final. É isso, bota fita isolante na boca e vai. Quem não vê, Ela segue pega. com fita isolante. Ela gostou da fita isolante. Ela tá tapando tudo com Todos os orifícios. Beijo, Que sai. abraço, deu, agora chega, Tchau, corta tchau, aí. tchau, tchau. Beijo, beijo.